4 gols. E você? Palmeiras fácil, apesar fácil. Palmeiras nesse momento, nesse momento, o Felipe vai começar a ter muita pressão. E eu sei o que é o futebol, e eu sei o que é a vida pressionado. A vida pressionado, você não, que tem uma tranquilidade, sossegado, não tem aquele programa para capitanear e o reloginho desesperador na tua frente ali. A pressão, ela muda relacionamentos. A pressão, ela muda, inclusive, sentimentos. A pessoa gosta mais ou menos de acordo com a situação. Por quê? Porque você começa a ficar com a ideia de que precisa fazer determinada coisa para que... Nação flamenguista, mais uma vez, Elia Júnior aí cravando como o Palmeiras, né? Palmeiras, grande favorito a ganhar as principais competições do futebol brasileiro, né? Não só Elia Júnior, também como ela aí, também crava, né? Como o Palmeiras é o grande favorito a ganhar Libertadores e Campeonato Brasileiro, né? Tomara que eles tirem essa responsabilidade do Flamengo e no final do ano o Flamengo esteja comemorando os 2 títulos, né? Claro, a gente sabe aqui que declaradamente Elia Júnior não gosta do Flamengo, não gosta do Felipe Luiz, não torce pelo Flamengo, sempre achando algum motivo ali para desvalorizar o nosso Mengão. E tomara que ele continue assim, né? Porque tudo que ele diz, pessoal, acontece o contrário. Tudo que Elia Júnior falou até esse momento sobre o Flamengo, aconteceu o contrário. Então agora eu fiquei animado para ganhar o Campeonato Brasileiro, né? E Libertadores também, né? Porque ele é aquele cara do contra. E pior, que tudo que ele fala do Flamengo vai ao contrário. Que o Flamengo é isso, que o Flamengo vai cair fora, que o Flamengo perde para tal time, que o Flamengo cai fora. E o Flamengo sempre dando a volta por cima, né? Então, pessoal, agora eu fiquei esperançoso do Flamengo conquistar a Libertadores. Vamos iniciar aí esse jogo contra o Estudiantes, né? Fazer uma boa vitória fora de casa, né? Trazer a vaga semifinal e começar uma sequência difícil que o Flamengo tem pela frente do Campeonato Brasileiro, mas com grandes condições de ficar, assumir, né? Assumir não, que o Flamengo já é líder do Campeonato Brasileiro, mas ficar no topo ali do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos do vídeo vai para Band Esporte, link na descrição. Vamos acompanhar. O desafio aqui, ou a minha missão, é me manter no G4. Isso. Se eu conseguir isso, eu já cumpri a minha missão com os meus jogadores. Mas ele sabe que no dia a dia com os atletas, ele está falando, olha, é possível. Cobrar. Se eles falharem, nós estamos aí para dar o bote. Os 2 jogos do Cruzeiro contra Flamengo e Palmeiras são na condição de visitante. Então é algo ruim. Complicado. Mas o Cruzeiro é aquele com o melhor aproveitamento entre os times do G6. Então, nesses confrontos entre os cabeças, ninguém tem um aproveitamento melhor do que o Cruzeiro. Por que, Elia? Porque o Cruzeiro é especialista em contra-atacar. E quando você enfrenta o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo, eles vão propor e você vai contra-atacar. Então, assim, o Cruzeiro não é o principal candidato ao título. Isso você tem que concordar. Quem é o principal candidato ao título, Palmeiras ou Flamengo? Hoje, a Universidade Federal de Minas Gerais, do seu departamento de matemática, coloca o Palmeiras como favorito. 40% para o Palmeiras, 32% para o Flamengo. E eu acho que o Flamengo ainda é o principal candidato. Até porque enfrenta o Cruzeiro e o Palmeiras na condição de mandante. Eu acho que o Palmeiras, depois do que eu vi, o time reserva do Palmeiras jogar com a seriedade que jogou, eu entendo que o Palmeiras hoje aproveita muito mais as oportunidades que tem do que o Flamengo. O Flamengo não soube aproveitar uma oportunidade de ter 3 pontos contra o Vasco. O Palmeiras, por sua vez, não só conseguiu os pontos, como abriu também saldo de gols com 4 gols. E você? Palmeiras fácil, apesar fácil. Palmeiras nesse momento, nesse momento, o Felipe vai começar a ter muita pressão. E eu sei o que é o futebol, e eu sei o que é a vida pressionado. A vida pressionado, você não, que tem uma tranquilidade, sossegado, não tem aquele programa para capitanear e o reloginho desesperador na tua frente ali. A pressão, ela muda relacionamentos. A pressão, ela muda, inclusive, sentimentos. A pessoa gosta mais ou menos de acordo com a situação. Por quê? Porque você começa a ficar com a ideia de que precisa fazer determinada coisa para que o resultado venha. E, às vezes, aquilo que você precisa fazer não é condizente ao seu sentimento. Você teria um sentimento de fazer algo diferente, mas a necessidade te impõe, a necessidade te obriga a
a tomar determinadas decisões, ainda que elas estejam na contramão do seu sentimento. É muito dura a pressão. E o Felipe Luiz vai sentir isso. Assim que o Palmeiras jogar essa partida atrasada e ultrapassá-lo. Pro Juventude. Ou seja, é natural que o Palmeiras ganhe. E aí você passa a ter o Palmeiras como líder com 2 pontos de vantagem sobre... Hoje o Palmeiras tem 2 de desvantagem, vencendo ele fica 1 na frente. Vencendo 51 pro Flamengo, Palmeiras... 50 pro Cruzeiro, 49 pro Palmeiras. Então são 2 pontos de desvantagem, o Palmeiras vencendo o jogo contra o Faz 3, que é o natural, ele vai com 1 de vantagem. Porque contra o Flamengo é um jogo de diferença só. Contra o Flamengo é 1, contra o Cruzeiro são 2. 51, 50 e 49. 49. 51, 50 e 49. A vantagem do Palmeiras é, se eu ganhar o meu jogo, eu assumo a liderança. E como líder, o Abel tem muito mais imposição do que o... E aí só mais uma, Elia. Na quarta-feira, a todo mundo lá de conver que está muito mais pro Palmeiras passar do River do que o Flamengo pro Estudiantes. Sim. Ao contrário do que o senhor disse na semana passada, lembra? O senhor disse que... Falei que os 2 passavam. Mas o Flamengo, eu consigo ver algum... que seria mais difícil o Palmeiras. Eu consigo ver algum risco pro Flamengo. Mas o Palmeiras... Você tá antecipando. Você não? Não, eu tô dizendo o seguinte, que os dois... O que você acha dos 2? Eu acho que os 2 estão na mesma condição. O senhor acha isso? Eu acho que os 2... Um venceu fora de casa 2-1. O outro venceu em casa 2-1. Eles têm igualdade de condição. O River é o River. O Estudiantes é um time muito pior do que o River. E outra, não se esqueça, o Palmeiras foi desclassificado pelo River em Copa Libertadores da América. Sim. E já aconteceu. Mas qual que é a chance do Palmeiras? Você tem 10 fichas, Elia. Você coloca quantas no Palmeiras, quantas no River? Eu acho o seguinte, nós vamos entrar nesse assunto agora. Eu acho que o Palmeiras tem 65% de Só destaque. Isso? 65% e o Flamengo tem 65%. Ambos estão na mesma posição. Você tá vendo o River de outro jeito, né? Eu acho que o River é um baita de um time e se o River faz 1-0, ele incomoda. Como foi o primeiro tempo de Palmeiras e River, Elia? Ele incomoda. O Palmeiras foi melhor. O Palmeiras foi superior. O Palmeiras surpreendeu o Galhardo, mas não se esqueça, o Galhardo é o maior técnico da história do River. Mas a gente não perder muito tempo, imagine que esse aqui seja o time do Flamengo, que pode jogar no 4-2-3-1, que pode jogar no 4-3-3, tanto pouco importa, porque o time do Flamengo tem muita qualidade. O que me chama a atenção não é o Flamengo, o que me chama a atenção é o Vasco. Imagine que você seja o Flamengo. Tá. Imagine que você esteja aqui com o Vinha ou o Ayrton Lucas que começou jogando. Aí eu tô aqui com o Ayrton Lucas. O que vai acontecer? O time do Flamengo é um time que joga muito posicional. Então, os caras têm lá suas posições. Aí, naturalmente, o centroavante vai estar por aqui, o Plata vai estar por aqui. E aí o que acontece? Você tem um jogador mais próximo e os outros estão posicionais. O que faz o time do Vasco? O time do Vasco joga no mínimo com 4 jogadores perto da bola. No mínimo. Por quê? Porque essa é a visão tática do Fernando Diniz. Então ele se protege aqui, porque se esse time conseguir passar, ele tem uma organização aqui e esses daqui estão organizados atrás. Olha o que acontece. Se você tem a bola aqui com o Ayrton Lucas, é muito difícil de sair jogando. É muito difícil. Foi isso que aconteceu. A Ana lembra bem que o Fernando Diniz, ele anula os jogadores mais importantes, porque, da mesma maneira, se a bola estiver no meio campo aqui, o Diniz, ele consegue fazer isso aqui, Os jogadores se aproximam muito de onde está a bola. E aí você tem sempre uma superioridade numérica dos jogadores do Vasco em relação aos jogadores do Flamengo. Agora, o incompetente do Diniz tem que saber o seguinte. Eu estou mudando de lado. Estou mudando de lado. Vamos ensinar o Diniz. Ele conseguiu equilibrar o jogo. Vamos ensinar com uma equipe inferior ao do Flamengo. Vamos ensinar não o Diniz. O Diniz. Você acabou de chamar incompetente do Diniz? Não, o Diniz não. Não é que o Diniz deu um nó tático no Flamengo, pessoal. Eu não vejo isso. Aconteceu ali. Primeiro que o Flamengo mexido, né? Foram tiradas 6 peças, né, do time principal, né? E outra coisa, esses caras aí não estão acostumados a jogar. O entrosamento é 0, né? Apesar de ter bons jogadores, individualmente vai sempre aparecer algumas jogadas, mas no coletivo a gente sabe que deixa a desejar. Eu acho que isso aí foi fundamental. Mas mesmo assim, eu acho que o Flamengo teve plenas condições de vencer o jogo, sair com a vitória. Infelizmente não aconteceu. A gente espera aí que no próximo jogo da Libertadores o Flamengo consiga vencer, consiga trazer essa semifinal,
para dar um pouco mais de tranquilidade. Agora, Elias Júnior querer dar aula a Felipe Luiz, pessoal, agora aí é demais, né? Aí é demais. Para mim, isso aí não existe. Mas vamos, tenha calma aí. Tenha calma, não saia do vídeo, vamos continuar. Diniz, ele não é incompetente, me perdoe, incompetente do Felipe Luiz. O Diniz é previsível, diferente. O Diniz vai fazer isso. Então aqui sempre tem 2 contra 4. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que organizar o meu time rapidamente, para você entender. Eu tenho que organizar o meu time, pena que eu não tenho aqui a paleta. Eu tenho que organizar meu time para conseguir escapar desses 4 aqui. E aí o que eu faço? Eu tenho que girar essa bola que vai para lá, entendeu não? Olha como fica fácil. Porque se eu tenho 4 aqui, eu só tenho 2 aqui contra 4 aqui. Aí o que eu faço? Esse time vai balançar todo para cá. Quando esse time balançar para cá, eu vou com claro, aí o que acontece? Os meus jogadores estão por aqui. E aí eu vou ter 1 contra 1 aqui, passo pra cá, que passo pra cá e que vou fazer o gol. Errou. Não, porque não tem como não fazer esse gol. Então, mas ô Nicola... Entendeu? É isso. Isso aconteceu em determinados momentos. Não é, o time do Flamengo tinha dificuldade de fazer a inversão de jogada. O Nicola colocou muito bem. Tudo bem, não foram feitas várias inversões. Não conseguiu tantos espaços, mas conseguiu bons espaços em que o Pedro teve chance, inclusive, de fazer quando entrou para fazer o gol e não fez. Não foi um jogo em que o Flamengo sobrou? Não foi. Massacrou? Não. Mas sim criou boas oportunidades. Agora precisa com que seus jogadores de frente sejam efetivos. O gol do Flamengo nasce de uma ligação direta, Elia. Que depois quando você consegue fazer a ligação direta, e quando você consegue... Você tem dois grandes motes para superar o time do Vasco, e basta você ter um mínimo de inteligência. Por isso que o Abel é na frente, por isso que o Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, é na frente, porque eles sabem que se ele tem superioridade numérica em cima da bola, eu tenho que inverter o lado, porque são 11 contra 11, é matemático. Se ele tem 4 aqui, ele vai ter só 2 ali e eu vou ter 3. Então, na pior das hipóteses, eu vou ter uma vantagem sobre ele quando eu conseguir inverter. Se eu conseguir balançar 2 vezes, aí eu desarranjo todo o time do Vasco. Aí o Felipe Coutinho, que você está dizendo com razão que ele voltou a jogar, ele vai ficar mais perdido que cachorro que cai de caminhão de mudança. Por quê? Para ele balançar, ele não tem esse físico mais para balançar. Lembra que para você balançar, o campo é largo. Para você balançar, quando você balança, você precisa ser o Hércules. 75 metros. É muito. Você vai para cá. O Verratti não tem, que vai jogar parado. Por isso que o Diniz não gosta de jogar com o Verratti, porque ele sabe que o Verratti não tem mobilidade e para o jogo dele pouco acrescenta. Então, não é possível que os caras não tenham capacidade, mas você não vai fazer isso só na fala ou só no campo de botão. Você tem que treinar isso durante a semana. Sim. E é isso que eu acho que talvez o Felipe Luiz não tenha conseguido fazer. Nação, mais uma vez Elias Júnior, né, fazendo comparações aí com o Flamengo, né? Chegando a fazer até análise tático, né? Aí, pessoal, eu vi aí, inclusive eu até comentei nessas postagens aí que saiu essa pesquisa aí, a pesquisa dados, né, da universidade aí. E Elias Júnior acompanhou, né? Apontou que o Flamengo não é o grande favorito a ganhar a Libertadores. Quer dizer, não só a Libertadores, né? Mas também o Brasileirão. Para mim é sim. Pode até não ganhar, mas para mim o Flamengo é o grande favorito a ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Claro, a gente sabe que é difícil, não é fácil, né? A gente sabe que é complicado. Mas Elias Júnior, sempre que tem uma oportunidade, né, ele gosta de fazer algumas críticas, né, ao Flamengo, né? Mas sem sombra de dúvida, pessoal, eu acho que o Flamengo, podemos dizer que muitos, queira ou não queira, é o grande favorito a ganhar essas duas competições, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Se vai ganhar, aí é outros 500, né? Mas que é favorito, para mim, sem sombra de dúvida, é o grande favorito. Apesar de parte da mídia não acreditar tanto, né? Não acreditar tanto no Flamengo, né? Colocando mais o Palmeiras como o grande favorito.
Mas eu acho que não, né? Eu acho que pelo contrário, eu acho que o grande favorito, Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Flamengo poderia ter já garantido a sua vaga na semifinal da Libertadores, se não fosse o juiz. Joga um bom futebol. É que o Palmeiras jogou nos últimos 3 jogos, jogou um bom futebol. E o Flamengo vem jogando bom futebol já há um bom tempo, né, pessoal? Há um bom tempo, né? E a gente espera que joguem mais uma vez, né? Mais uma vez contra o Estudiantes lá fora de casa. Faça um grande jogo, né? Faça uma boa partida e que consiga, talvez se não der a vitória, um empate, né? O Flamengo joga pelo empate, mas eu acredito na vitória, né? Cruzeiro e Palmeiras. Eu vi muita gente aí, parte da mídia, dizendo que Flamengo se complicou, o Flamengo não vai ganhar nada porque se complicou. Mas o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, pega Palmeiras, pega Cruzeiro no Maracanã, e os caras ainda estão achando que tá complicado para o Flamengo, né? Aí fica difícil de entender, né? Se tá complicado para o Flamengo, que pega os principais adversários em casa, né? Vai pegar Palmeiras, vai pegar Cruzeiro em casa. Você imagina para Palmeiras, imagina para Cruzeiro, que vai jogar fora de casa contra o Flamengo. E outra coisa que a mídia é esquecida, né? Não é todos não, né? Mas parte da mídia é esquecida, né? Só para lembrar que o retrospecto do Palmeiras, se eu não me engano, vai fazer 7 ou 8 anos. O Palmeiras não consegue vencer o Flamengo, né? Então isso é assustador para o lado dos palmeirenses, né? Para o lado dos paulistas, né? O Palmeiras não consegue vencer o Flamengo, nem em casa, nem fora de casa. Isso aí é uma verdade, né? E tomara que esse tabu continue, né? Tomara que o tabu continue aí, no mínimo por mais 10 anos. O Flamengo consiga, né? E já tem muito palmeirense aí preocupado, pessoal. Preocupado por quê? Porque ele não quer que o Palmeiras chegue na final e o adversário seja o Flamengo, né? Para ele, se o adversário for o Flamengo, não é bom. Por quê? Porque eles têm medo de perder, né? E o flamenguista começar a chacota, né? E a tendência, pelo menos o Flamengo, a tendência é que o Flamengo passe pelo Estudiantes na quinta-feira, né? Tô dizendo a tendência, né? E tomara que passe, né? Tomara que o Flamengo faça um grande jogo aí contra o Estudiantes. Tem mais time, tem mais elenco. Ao contrário de Elias Júnior aí, pra mim, Felipe Luiz é mais treinador do que Abel Ferreira. Apesar de muitos não querer, né? Na verdade, não é querer, não aceitar, né? Mas pra mim o Flamengo, Felipe Luiz, principalmente Felipe Luiz, é mais treinador do que Abel Ferreira, pessoal. Pelo menos é isso que eu vejo, né? Mas cada cara tem sua opinião, né? Abel Ferreira, não porque Abel Ferreira começou a receber reforços agora, não. Abel Ferreira faz tempo que recebe reforços. Eu vou dizer outra coisa aqui. Se não ganhar nada essa temporada, vai para 2 anos seguidos sem ganhar nada, né? Aí vai complicar, né? Aí vai complicar. Eu quero ver qual vai ser a reação, né? A reação dos rivais, né? Dos antes, né? Caso Abel Ferreira passe mais um ano em branco, né? O que será que eles vão dizer, né? Complicado, né? O Flamengo não. O Flamengo está em ótima fase. A gente espera que continue o mesmo desempenho. Tem a volta de Jorginho. Eu acho que é fundamental, né? A volta de Jorginho nesse meio campo do Flamengo aí é essencial. Tomara que ele continue no mesmo rendimento que terminou, né? A gente sabe que teve rendimentos ali que surpreendeu o torcedor. Nem o torcedor do Flamengo esperava isso, né? E o cara chegou, principalmente depois que se encaixou ali com o Saul. Saul chegou e se encaixou. Então, pessoal, sem sombra de dúvida, eu acho e tenho quase certeza aí que Jorginho vai jogar muita bola ali nesse jogo da volta, né? Tomara que ele faça boas partidas, boas exibições, que o Mengão conquiste a vaga na semifinal. A verdade é essa, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também nos comentários, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.